Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Pessoal que está entrando aqui na live hoje, a Fabi, a Márcia, oi Dani, Alessia, bem-vindas. Vamos esperar que o Rodrigo, que vai chegar, vamos adicionar ele aqui na live, que hoje nós vamos fazer uma live em collab, eu e o Rodrigo, que é o meu parceiro de formação. A Ângela entrou, esperando o Rodrigo aqui, a gente vai conversar hoje sobre um tema muito interessante, que é sobre as constelações individuais. Constelações individuais como Nexus, aqui o Rodrigo chegando. Então a gente vai poder tirar as dúvidas das pessoas que querem conhecer um pouco mais como é o trabalho das constelações individuais, qual a diferença da constelação individual para a constelação em grupo, como é que é o método que nós utilizamos para ensinar a constelação. Então tudo isso a gente vai passar na live de hoje. Deixa eu abrir aqui para o Rodrigo também. Você pode ir também compartilhando aí no aviãozinho, compartilhando essa live, para que mais pessoas possam participar. Olá, Roberto, tudo bem? Oi, Rodrigo. Não estou te vendo. Não estou te ouvindo. Eu estou te vendo. Ah, é? Interessante. Não sei como é que... Nós O que estamos juntos aparece? aí no vídeo. Para mim só aparece eu mesmo. E é só a voz, mas não estou te vendo. Caramba, era bom você me ver, né? Eu vou tentar entrar aqui novamente, o que você acha? Tá, tenta sair e pede novamente para entrar, eu vou te colocar novamente. Porque é a primeira vez que isso acontece. Eu já fiz tantas collabs, nunca apareceu isso. Desse jeito. Então sai e entra de novo, Rodrigo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue agora. Interessante, né? Esse negócio da gente ver somente a si próprio e não ver o amigo da collab. Mas vamos lá. Se você tiver aqui, vamos lá, o Rodrigo entrando aqui, vamos ver novamente. Vamos entrar ao vivo com o Rodrigo. Vamos esperar ele entrar também. Será que é porque está com... Oi, mesma coisa, não estou te vendo. Eu vou tentar desafixar o comentário, será que é isso? Vamos ver. Eu acho que não. Vamos perguntar aqui, por exemplo, para a Ângela, se ela está me vendo. Vocês estão vendo também o Rodrigo? Coloca sim, estou vendo o Rodrigo ou não, porque eu só vejo a minha imagem. Ah, tá normal. Olha. Tá normal, a Débora falou que está normal. Caramba. Estou vendo os dois. É. Bom, vamos assim, Rodrigo. Vamos assim. Era bom você me ver aqui, mas se você dá conta aí de me ouvindo, vamos seguindo. Não, vamos testar de uma nova maneira. Vamos ter aí uma abertura e testar desse jeito. Para mim está tranquilo, vamos lá. Não estou te ouvindo. O importante é a gente trocar, né? Se comunicar e comunicar com o pessoal que está assistindo. O áudio está bom, a Dani também disse que está vendo, os dois. Então, até alguma coisa aqui no meu celular aqui que está acontecendo. Mas... Eu vou também dando boa noite aí para todo mundo, né, Roberto? Sempre tem o pessoal que segue a gente, que gosta do trabalho, que já fez a formação da consciência sistêmica, ou já passou por constelação comigo, com você, e sempre tem aqueles colegas que a gente acaba conhecendo a primeira vez, do seu perfil, você do meu. Então é muito legal essa troca e essa parceria nossa, né, que segue desde 2018, facilitando, né, o grupo, os grupos de constelação, a formação consciência sistêmica. Então, muito legal, né, essa oportunidade da gente estar junto. E antes de eu começar, Roberto, também, da gente começar, falar que eu estou fazendo live diariamente também às 10h10 da manhã, porque, como você sabe, janeiro é o mês onde a gente fala, né, em relação à conscientização, em relação
a saúde mental. É um mês, né, onde os terapeutas, né, essa comunidade terapêutica acaba trabalhando, né, de trazer essa consciência em relação à saúde mental. Então, estou todo dia às 10h10 da manhã trazendo esse tema. Hoje eu não entrei, até porque a gente já está à noite, acabei aproveitando para fazer um atendimento, mas também fica o convite aí para estar junto comigo aí pela manhã. E a gente está falando muito em relação, né, à mente, ao pensamento, às emoções, né, como as emoções adoecem o corpo e tantas, né, e tantos temas que saem daí, inclusive constelação. Então tá muito legal. Muito bom, que é assim, aí fica assim o convite para quem entrou aqui porque me conhece, adicionar o Rodrigo, quem entrou por conta do Rodrigo quiser me adicionar também, e aí a gente vai, né, ampliando aí, o Rodrigo traz o conteúdo dele, eu trago o meu conteúdo, né, a gente tem tantos conteúdos que a gente trabalha junto, como Sim. ele falou, nós estamos desde 2018, facilitando turmas do Consciência Sistêmica em São Paulo. Estamos já indo para o final da nossa formação nesse ano, né, na turma de 2023. Vamos, inclusive, esse final de semana, trazer o módulo para os alunos de constelação com bonecos. E a gente decidiu até abrir esse módulo se alguém externo quiser participar, algum terapeuta sistêmico, né, para conhecer a maneira como a gente lida, como a consciência sistêmica trabalha assertivamente com as constelações individuais. Uma boa oportunidade, né, Rodrigo? Sim, já vai ser nesse final de semana. A gente segue, né, sábado todo, facilitando esse trabalho, onde a base é a consciência sistêmica, né, integrando ali tantas abordagens, né, a abordagem principal da consciência sistêmica, mas fazendo muita integração da psicossomática, da leitura corporal, tudo isso para as constelações. E você até começou falando agora, né, das trocas que a gente tem. E assim, né, eu venho de uma abordagem da linha cognitiva e vejo como ela integra com as constelações. Eu imagino que você também, dentro da abordagem, como a sistêmica integra. E assim são todos os colegas que estão aqui. Acredito que tenha muitos terapeutas também, que talvez venha de outras abordagens, mas a visão da constelação, né, a abordagem sistêmica, ela integra. Então, com certeza, né, tudo aquilo que foi sendo estudado por vocês, quando estiver aplicando com as constelações, vai ser integrada. E não só para quem é terapeuta, né, Roberto? Porque as constelações, elas podem ser usadas em vários sistemas, né? Tanto que está no direito também, na pedagogia, na organizacional. Então, uma ferramenta incrível aí de trabalho, onde, né, aquilo que você tem com você vai ser com certeza muito usado nos trabalhos de constelação. E, aliás, a principal ferramenta do terapeuta sistêmico e das pessoas que trabalham com a sistêmica é individual, né? A constelação individual, que é um recurso que a gente pode utilizar, até simples, né? Você pode carregar com você o seu kit de bonecos, ou você pode até improvisar. A gente ensina também isso no módulo, como é que você pode improvisar com alguns elementos do teu dia a dia, né, que você usa, e isso favorece, né, da possibilidade de a gente fazer uma abordagem, de fazer um diagnóstico, de ajudar um cliente, dar uma orientação com a visão sistêmica através da utilização dos bonecos, né, que é um recurso principal do terapeuta sistêmico, é muito mais simples a gente atender numa constelação individual, no dia a dia do terapeuta, do que fazer um grupo. Né? Esse fim de semana, eu fiz um grupo aqui em Santos, foi um grupo que veio bastante gente, quase 40 pessoas, fizemos várias constelações, vivências dinâmicas, o pessoal que estava aqui, estou vendo aqui a Sandra, mais gente que estava lá no grupo, mas é algo que a gente não consegue fazer com tanta frequência, né, Rodrigo? A gente faz uma vez por mês, porque requer toda uma logística bem complexa. Você tem um lugar amplo para poder caber tanta gente, para poder fazer as constelações, você tem que dar um suporte, tem que ter um cofre, tem que convidar. E a individual não, individual você está lá com o seu cliente, está com uma pessoa que tem uma dúvida, e você pode chegar e com o auxílio dos bonecos fazer esse atendimento rápido, né, de maneira assim simples, né? Exatamente. Então é isso no dia a dia. Exatamente. Amanhã mesmo eu vou fazer uma constelação online e na quarta-feira uma constelação presencial.
e vou fazer grupo no dia 27. Então, como você falou, né? Quase diariamente a gente faz as constelações e essas duas pessoas que estão vindo, né, de forma online e também de forma presencial, são pessoas que estão vindo só para serem consteladas. Então, a gente marca um atendimento de 2 horas, né, onde a gente vai fazer um começo, meio e fim, e os alunos que vão estar no curso vão estar aprendendo a utilizar essa ferramenta e não tem necessidade de seguir em terapia. Então, com a constelação, a gente consegue chegar, como o Fernando fala, né, muito ali dentro da raiz do problema, daquilo que está acontecendo com a pessoa de forma breve. E eu vejo que eu consigo chegar em pontos com ela, Roberto, que em meses de psicoterapia eu teria, né, dificuldade de chegar. Então, em um atendimento, né, de 2 horas, a gente consegue, né, trabalhar pontos ali importantíssimos da vida dela. Então, eu vejo que isso daí é algo bem importante. Como você falou, pode ser usado, né, no atendimento individual, na psicoterapia com psicólogo, que também dentro dos atendimentos eu acabo utilizando, mas também a pessoa vindo para um atendimento só. O que eu percebo tem essa questão, por exemplo, esse mês já atendi, se não me engano, 3 dos pacientes que eu atendi em constelação individual com bonecos, já 3 foram encaminhados por psicólogos. Então, a pessoa está em processo terapêutico, às vezes a psicóloga fala assim, preciso que a constelação amplie essa visão, dê um entendimento mais, às vezes o processo dá uma estagnada, né? Então, a própria psicóloga, as psicólogas encaminharam suas clientes para mim, e aí a pessoa vem, faz a constelação, amplia a consciência. Eu sempre pergunto, isso tudo que a gente viu aqui na constelação, você já tinha visto isso, já tinha percebido? Não, não. Você vê que um processo terapêutico, numa constelação que você trabalha 2 horas ou mais, você consegue ter essa visão, né, ampliar a consciência de temas que você depois pode levar de volta para a terapia e dar um boost ali no processo, né? Voltar a caminhar muito mais rapidamente no processo terapêutico. Então, uma coisa não exclui a outra. É importante colocar isso como algo que se complementa. Então, como o Rodrigo falou, tem vezes que o processo terapêutico, você faz a constelação e só aquilo já consegue dar conta. A pessoa consegue mobilizar os seus conteúdos e tem o recurso para levar isso adiante e solucionar. Algumas pessoas precisam levar para a terapia. Então, não é dizer assim, só a constelação resolve? Às vezes sim, e às vezes você precisa ir para um processo terapêutico ou continuar o processo terapêutico. Então, uma coisa pode se somar e se complementar com a outra. Acho importante colocar isso, né? Que a constelação não está vindo para ocupar o lugar de nada, mas sim como uma ferramenta, como um recurso terapêutico muito poderoso que vai se somar a outras possíveis terapias também. Exatamente, né? Você está com os bonequinhos aí também, Roberto? Tem aqui, eu estou com bonequinhos aqui, com meu kit aqui do lado. Vou até mostrar para o pessoal aqui o kit que eu trabalho, né? Tem Deixa eu pegar o Playmobil, tem o kit aqui dos bonecos do Consciência Sistêmica, tem os bonecos de resina, né? Então acho que vocês podem ver aqui. Tem outros tipos também, né? Eu posso até falar assim, como curiosidade, por exemplo, já teve vezes que eu estava no ambulatório, eu sou médico, eu sou psicólogo, então às vezes eu estou com um cliente que vem, não é nem para constelar, que vem e precisa de uma orientação. E aí, por algumas vezes, eu não tinha levado meu kit de bonecos. Então, o que eu fiz? Muitas vezes que eu estava no ambulatório, peguei caixinha de remédio e marquei ali o nome, né, os representantes, mãe, pai, o problema e tal, e a gente ali com uma adaptação conseguiu fazer um posicionamento sistêmico, às vezes nem uma constelação, mas só da pessoa ver no posicionamento dos bonecos ou dos representantes adaptados ali, já consegue entender muitas vezes a origem do problema, essa questão que está acontecendo. Então, claro, que é o ideal que a gente possa ter um kit ali mais personalizado, mais profissional, mas às vezes você está, né, numa situação em que você não estava visando fazer isso, mas teve uma necessidade, você pode usar até um post-it, né? No módulo a gente vai ensinar como fazer isso, e até com um post-it você consegue ali escrever, pôr uma setinha para onde está direcionando e fazer um movimento sistêmico ou até mesmo uma constelação com esses elementos ali,
né, que a gente consegue adaptar. É muito flexível isso, né, Rodrigo? É isso mesmo. E eu vejo assim, né? A pessoa ela só consegue mudar mesmo quando ela consegue identificar o problema, né, Roberto? E às vezes essa identificação em relação ao problema nem sempre é fácil de se fazer pelo terapeuta, ou algumas vezes ele consegue até levar a um ponto onde a pessoa consegue perceber, mas através ainda da mente. E é tão importante ir para o sentir. Então eu vejo, né, só do cliente, né, pegar, por exemplo, esse é o seu pai, pegar esse elemento na mão, né, eu estou mostrando o bonequinho agora, se você não está me vendo, pegar o elemento na mão, né, e a gente ver como ele faz esse movimento, né, como ele pega, como ele posiciona, onde fica a mãe, né, dentro do campo, e ele pegar aquele elemento. A ex-mulher, por exemplo, né, ou né, o problema em relação ao que ele está trazendo. Então, só dele pegar esses elementos aqui, quantas informações traz e a capacidade de já trazer uma carga simbólica, porque uma coisa é falar. Eu estou falando o meu pai, a minha mãe, né? O meu companheiro, o meu problema. A outra coisa é pegar o elemento e posicionar ali no campo. Então, eu vejo, né, essa vantagem. E às vezes até a gente conversa, né, Roberto, com os nossos alunos e eles ainda, né, alguns inseguros, porque está ali ainda no começo da formação, alguns terapeutas, psicólogos já, e a gente fala, né, vai já utilizando para pegar informações, porque às vezes, mas, ó, isso daqui é o seu pai, posiciona, né, só de colocar ali no campo, a carga emocional que vai vir quando ele pega o elemento é muito maior do que só falar, né? Parece que vai para um outro nível trabalhar com os elementos. Você sente assim também? Sim, claro. E eu acho que a vantagem da metodologia que a gente utiliza, né, é que a gente consegue unir, né, no atendimento para o cliente o sentir que você está falando e o entender, né? Então a gente consegue juntar a cognição e a sensação. E aí Sim, traz uma ampliação da percepção muito grande, porque eu vejo isso como polaridades, né? O entendimento, né, a cognição e o sentimento, as emoções, elas se complementam. Mas eu vejo assim muito mais amplo você poder fazer um trabalho terapêutico como nós fazemos com as constelações individuais ou até em grupo, que você possa unir esses dois elementos. A pessoa entender, olha, esse posicionamento, eu estou entendendo que está acontecendo isso e eu sinto. Então, isso amplia demais a possibilidade de cura, né, a possibilidade terapêutica que o tipo de atendimento que a gente faz, essa constelação com bonecos, tem como resultado. Eu percebo dessa maneira. sim. E você até falando das polaridades, é o hemisfério esquerdo e o direito do cérebro. O hemisfério esquerdo falando do racional, falando daquilo que ele entende, daquilo que ele viu. E quando ele vai posicionar, é com o hemisfério direito do sentir. Então, o trauma, os problemas, ele está ali dentro do sentir. E aí a gente vê essa junção. Às vezes, né, o que ele fala bate com aquilo que ele foi e colocou o posicionamento. Às vezes não, não é? Então, o posicionamento, quando é feito dentro do campo, com os elementos, eu vejo que ele se parece muito com uma técnica projetiva da psicologia, aquelas técnicas, né? Onde, por exemplo, tem as técnicas onde faz, né, uma casa, árvore, pessoa, e dali já vem tantas informações. Então, também está utilizando, então, o lado direito do cérebro, que é o lado do sentir. Então, é também uma técnica projetiva, que vão vir elementos do inconsciente, mas que nesse inconsciente tem aquela vontade de se trazer aqueles problemas para fora, né? Ali onde tem aquele ponto que precisa ser trabalhado. Tanto que a doença ela funciona muito assim, né, Roberto? Um sintoma está mostrando que tem algo dentro acontecendo, é como se fosse um grito. Então, quando a pessoa projeta dentro do posicionamento, essa parte inconsciente, mas do sentir, vai trazendo muitas informações. Então, a gente junta, né, o hemisfério direito com o esquerdo e vê informações realmente daquilo que está lá guardado com essa técnica. Sim, com certeza. É uma técnica projetiva e é surpreendente, né? Porque
As pessoas imaginam assim, como é que é a constelação com boneco, como é que ela funciona, põe no campo. Aí você fala, olha, para o cliente, claro, a gente conversa, né? A gente, no primeiro momento, um pouco diferente da constelação em grupo, onde a gente muitas vezes não precisa de muita informação. A gente pega o básico, o que que você quer constelar e algumas outras informações. Na constelação individual a gente pode conversar um pouco mais, né? Até porque ela é um pouco mais longa, a gente tem mais tempo, está individualmente ali com o cliente, então a gente pode conversar. E aí quando pede para o cliente, olha, você vai posicionar você, pega aqui, você pega aqui, esse é o seu representante, aqui sua mãe, seu pai, seu problema, e posiciona. Aí a pessoa fica assim, né, mas que... Muitas pessoas pensam, mas como é que eu faço? O que que eu faço? Então a gente faz parte do ensinar, né, como fazer, então vai com calma, respira, não precisa, não tem certo e errado, posiciona o que você sente. A pessoa fala assim, mas como, né? Não, fica tranquilo, posiciona. O que você sentir é o movimento que tem que ser mostrado no campo e a gente vai ver. E assim, sempre funciona dessa maneira, né? A pessoa posiciona, e aí ela posiciona os elementos ali. Eu falo, o que que você percebe, né? Uma das primeiras perguntas, né, Rodrigo? Acredito que você também vai por aí. O que você está percebendo nesse posicionamento? Aí a pessoa fica pensando, o que quer dizer essa pergunta? Eu falo assim, não, descreve para mim. Não é para explicar, eu quero que você descreva o que você está vendo. Aí, de repente, a pessoa vê, sei lá, o meu pai está aqui, a minha mãe está aqui e eu estou no meio. E é uma pessoa adulta, né? Uma pessoa que está com problemas, às vezes, de relacionamento afetivo. E eu falo, você está no meio dos seus pais, né? O que você está fazendo? O que que um filho faz no meio dos dois pais? Então a gente pede para a pessoa descrever, a gente coloca aquelas perguntas que trazem, né, uma ampliação da consciência. E é tão bacana ver isso, né, Rodrigo, que ali no próprio movimento, desde os primeiros instantes da constelação, a pessoa já vai percebendo a dinâmica na qual ela Sim, está envolvida, né? E a sim. gente consegue entender a origem do problema que ela traz. Eu quero constelar, sei lá, meu relacionamento, eu quero constelar uma doença. E o próprio posicionamento já vai desvelando qual é a dinâmica disfuncional que está ali que leva a esse problema. Eu acho isso, assim, eu não deixo de me surpreender. A gente trabalha com isso há tanto tempo, já fez tantas milhares de constelações, mas sempre funciona dessa maneira tão perfeita, né? A pessoa conseguir enxergar o que está acontecendo, depois a gente ir para as etapas, né? Que a gente trabalha com uma dinâmica própria na consciência sistêmica, até chegar no ponto da solução. Mas eu acho isso fantástico, né? No nosso trabalho do dia a dia. E também é fácil para o terapeuta conseguir enxergar, porque não tem mágica. O que a gente está falando é desse inconsciente trazendo ali informações, só que o que a gente vai analisar é posicionamento, direcionamento, distância e significado. Eu sou psicólogo, fiquei, né, 5 anos na faculdade. Eu aprendi a me identificar, a gostar, não de mágica, mas em relação ao método. Você também, médico, né? A gente não tem algo ali que está inventando, né? O cliente é o que ele posicionou, é para onde olha, para onde está direcionado, perto de quem. Mesma coisa o doutor Fernando, né, que foi desenvolvendo esse método, passando por fases. Então eu vejo que o terapeuta que passa por essa formação do consciência sistêmica, né, ele consegue realmente fazer uma leitura, talvez até diferenciada de outras formações, né, onde vai colocando alguns elementos que não fazem tanto sentido e que, até por isso, né, as constelações passaram por um momento onde foram criticadas, mas não é a constelação em si, é quem está aplicando essa técnica, muitas vezes, né, sem uma formação, né, passando de uma forma onde, né, coloca algo que não faz sentido. Então, é muito interessante você ter uma técnica que você tem segurança, porque você tem como fazer uma análise, e uma análise bem fundamentada, né? Então eu vejo que ela me traz muita segurança por isso também, dentro dessa forma que eu aprendi. Exato, né? Eu até vou dar um exemplo, como você falou, para quem não conhece. O Rodrigo falou, ah, tem posicionamento, direcionamento, distância. Então, mais ou menos assim, para entender. Quem não conhece bem a constelação. Então, vamos dizer, aqui tá, vem uma cliente e vem constelar uma dificuldade, por exemplo, com a mãe, vamos dizer assim. Então, aqui está, fala, posiciona você e posiciona a sua mãe.
Então você está vendo que tem aqui os dois bonequinhos, o dela e o da mãe. Então, quando ela posicionar, por exemplo, ela pode posicionar dessa maneira, ela virada para cá e a mãe virada para o outro lado, por exemplo, né? Então, isso é um posicionamento, tem a posição, tem a direção, então uma está virada para cá, outra está virada para cá. Tem a distância, que pode ser maior, menor, né? Então, poderia ser essa dinâmica, poderia ser uma dinâmica em que está uma olhando para a outra bem próximo, uma olhando para cá e a outra olhando para ela. Então, isso tudo já vai mostrar a dinâmica da relação, né? Então, quando nós observamos no posicionamento do cliente, como é que está? Onde que você posicionou? Ela posicionou ela própria no meio do campo. Às vezes ela posiciona ela própria na pontinha do campo, quase caindo para fora do campo, olhando para fora. Então isso, junto com todos os elementos, com esse posicionamento, esse para onde está a direção, a distância dos elementos, que fala dos relacionamentos, então a gente já consegue entender como essa pessoa está se sentindo, o que está acontecendo no sistema dela, qual é a função que ela exerce ali, qual é a função do problema, e aí a gente começa a entender, né, perceber e entender o que está acontecendo. E aí os passos seguintes vão ser até o final da constelação, quando a gente consegue mostrar para a pessoa quais são os movimentos saudáveis, porque o que o Bert Hellinger nos trouxe, e que vale tanto para as constelações em grupo, como para as constelações individuais, é que existem algumas leis sistêmicas da vida, né? Ele chamou de ordens do amor. Então, essas ordens, essas leis sistêmicas são leis naturais, não são inventadas pelo Bert Hellinger, não são inventadas pelo homem, mas são leis que acontecem na natureza. E quando nós andamos e vivemos de acordo com as leis naturais, nós caminhamos em direção à saúde, junto com a saúde. Saúde física, emocional, dos relacionamentos, profissional. Quando nós não nos posicionamos em ordem, né, não seguimos essas leis sistêmicas, a gente está indo contra os movimentos naturais, ou seja, a gente está emaranhado, está com problemas. Então, existe um jeito só de ser saudável, que é seguir as leis da natureza. E existem muitas maneiras de nós sermos doentes ou disfuncionais conosco, com as relações, que são cada um do seu jeito. Aquilo que a gente aprendeu no nosso sistema e que a gente acaba replicando e repetindo no dia a dia, e aí mantendo a situação do problema, até que a gente possa olhar, ampliar a consciência e buscar uma solução que caminhe ali para o saudável. Exatamente. Então, com o posicionamento que é feito dos elementos, que elementos que são, né, Roberto? A gente vai colocar, vai pedir para a pessoa se posicionar. Então, se ela é casada, onde fica o seu marido, onde fica filhos, onde fica o seu problema. É importante a gente saber o que é a vida e onde fica a vida para a pessoa, onde fica a morte. A família de origem também é importantíssimo. Pai, mãe, né? Ela, criança. E como o Roberto falou, quando o cliente está observando, olhando essa constelação, e o terapeuta também, já se é possível ver se essas funções estão em ordem, que é uma das leis sistêmicas, funções em ordem, né? Como é que estão essas trocas do dar e receber? Só da gente olhar ali, a gente já consegue saber. O Roberto pôs o posicionamento, né? Então ali está a filha olhando para a mãe. A gente já sabe que a filha está como salvadora e ficou na função de cuidar da mãe. Então, o posicionamento, ele já vai revelando a dinâmica que está acontecendo. E com essa dinâmica, a gente já sabe se está em ordem ou não e até que problemas vão acontecer nesse sistema, né, Roberto? Dependendo de onde ela está posicionada, onde está posicionado o marido, onde está posicionado o pai e mãe, a gente já está observando que leis que quebrou, que problemas que vão existir e as consequências disso. E também a solução para esse problema, né? Por isso que, né, em um atendimento a gente consegue ter essa visão do todo. Porque a pessoa, às vezes, ela traz um problema, e esse problema é eu e a minha ansiedade, que eu tenho ansiedade. Só que na visão sistêmica a gente vai ver essa ansiedade, essa depressão, por exemplo, conectada com os elementos do sistema. E isso é fantástico, né? Porque a gente vai ver essa relação do problema com o todo. E quantas vezes a gente viu o problema sendo posicionado
perto dos elementos da família de origem, não é isso, Roberto? Olhando para fora Sim. e a gente perguntando se tem alguma exclusão. Então, quantas informações traz e tudo isso baseado nas leis sistêmicas que o Roberto colocou, né? Que é a hierarquia, que é o equilíbrio de trocas, que é o pertencimento. A gente consegue ver tudo ali, né, Roberto? Eu acho mágico isso. É perfeito. É assim, isso que o Rodrigo está falando. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dizer assim, até para entender as pessoas que não conhecem bem constelação. Então, vamos dizer assim, posiciona você e seus pais, né? Então, eu dei aquele exemplo e, de repente, ela se posiciona no meio, entre a mãe e o pai. Aí você fala assim, nossa, como é que era a sua infância? De repente, você percebe que ela ficava ali para segurar esses pais junto, para que não deixar com que eles se separassem, né? Então, esse filho aqui acabava separando o casal, porque entrava também no espaço em que o casal deixou. Porque na hora que tiveram um filho, de repente eles deixaram de ser, não priorizaram mais o lado do casal e viraram somente pai e mãe. Então, acabou, o casal se afastou, deu problemas na sexualidade, né? Então, esse é um possível exemplo. Outro exemplo, coloca que você e seus pais. Então, de repente, ela põe ali ela, os pais, lado a lado, mas ela atrás dos pais, né? Então, numa posição como se ela tivesse chegado antes. Então, outra lei sistêmica tem o pertencimento, aqui tem a hierarquia. Então, como o filho está aqui atrás dos pais, claro que se a gente fosse olhar numa linha do tempo, uma linha in time, que a gente fala, né? Então, o passado, os antepassados vêm e vão vindo para frente no tempo. Então, se ela se colocou atrás dos pais, significa que ela se sente maior, no sentido assim, eu tenho que cuidar dos meus pais. Então, é uma filha parental, como muitas que eu já atendi, por exemplo, pessoas que vêm, não casam e ficam a vida inteira tomando conta do pai, que envelheceu, adoeceu, da mãe, e não casa, não tem filhos, e aí fica lá cuidando, às vezes deixa de trabalhar para cuidar desses pais. Então está fora da função, fora de ordem, né? Porque ela está no lugar do passado, está no lugar de pai e mãe dos próprios pais. E assim por diante. Nesse simples posicionamento, a gente consegue já entender a dinâmica. E ele perguntou: você está percebendo isso? Que você está nessa posição e tal? É assim que você se relaciona com seus pais e tal? E a pessoa vai percebendo coisas que ela não percebia, que estão ali no dia a dia, na vida dela, e ela não tinha nem essa ideia. E ela começa a perceber, ampliar a consciência, é como se aquelas luzinhas acendessem, né? Nossa, percebi isso agora. Exato. Então é um diagnóstico que é feito dessa maneira, né? E a gente sabe até muito dos sentimentos que ela vai ter. Eu fiz a live na sexta-feira, e aí eu falei da culpa, e aí coloquei a culpa dentro de uma visão, né, dentro da linha cognitiva, mas também a culpa dentro da visão sistêmica. Então, nesse caso, né, ela vai sentir culpa se ela sair desse lugar. Mas se ela ficar, ela vai ter o sentimento de inocência, porque está fazendo aquilo que foi determinado, né, pelo sistema, mas vai ter desprazer ali, né, Roberto? Então a gente sabe os sentimentos que ela vai ter e sabe que ela vai ter que enfrentar a culpa se ela quiser sair desse sistema, deixando para trás ali algumas dessas dinâmicas da família de origem e o que ela vai enfrentar em relação a isso. Então, é interessante, né, a gente também ajudar a pessoa a sair desse lugar, passando por sentimentos que ela vai passar e, né, mostrando as dificuldades que vai ter, mas também o prazer de poder se livrar dessa dinâmica que está trazendo ali tanto desconforto. Então, é bem interessante, né, a gente conseguir fazer essa leitura até dos sentimentos, dos caminhos que ela vai precisar percorrer. Isso é algo, assim, é dos benefícios da constelação, né? A gente poder chegar, fazer todo esse processo, desde o início, né, da pessoa trazer o seu problema, qual é a sua queixa, sua dor, sua dificuldade, né? O que está te bloqueando na vida? Sei lá, eu tenho dificuldade numa relação afetiva, ou então tem uma questão com o financeiro, uma questão de relacionamento, e aí você poder fazer, né, essa colocação, pedir para ela colocar, e aí você entender o que leva a essa dinâmica e poder ir mostrando, olha, você percebe isso, isso aqui como é que é o caminho do saudável, mostrar para a pessoa, isso amplia tanto a consciência, amplia tantos recursos, que a pessoa pode sair dali já entendendo
né? Mas não no sentido, agora eu vou me culpar, olha só o que eu fiz, o que eu não fiz. Não tem nunca essa visão, né? Ou de culpar alguém, ou de perdoar, ou de desculpa. Eu sempre falo para o cliente, a pessoa pensa que eu falo assim, olha, nós estamos olhando para isso, mas não é nem para culpar e nem para desculpar, né? Não tem que culpar ninguém por nada, nem a si próprio, e nem desculpar, ou seja, também não tirar a responsabilidade de ninguém, porque como nós lidamos com dinâmicas de adulto, o adulto ele assume a responsabilidade, né? O adulto não tem uma dinâmica assim, ah, você me fez isso, eu vou te perdoar. Não, não tem perdão no sentido assim, olha, eu vou ficar superior a você, não precisa fazer nada. As dinâmicas do adulto é assim, vamos reparar o que aconteceu, tem como compensar, né, algo que eu fiz para o outro, o que o outro fez para mim, porque aí a dinâmica volta a ficar equivalente, né? Se eu fiz algo de negativo para alguém, eu tenho que achar um jeito de reparar o meu erro. Então, assumir que eu errei. Então, não é pedir desculpa ou pedir perdão. É falar assim, eu sinto muito, eu errei com você, agora eu preciso fazer algo para reparar o meu erro. E a mesma coisa ao outro, né? Pedir perdão para o outro, olha, eu fiz algo para você, você me perdoa? Né? Então, são dinâmicas que não trazem solução. E observar, né, que as leis sistêmicas possibilitam o equilíbrio de troca na relação para o bem e para o mal, faz com que a gente possa entender que as relações elas podem ser, né, quando acontece algum desequilíbrio, que pode haver uma compensação. E no próprio campo a gente consegue enxergar isso. Né? Como é que a gente pode compensar, de repente, uma relação de casal que está com problemas, uma relação entre irmãos ou profissional, que você tem uma dificuldade com seus próprios pais ou filhos, você pode entender qual é a origem desse problema e fazer uma compensação saudável, né? Sabendo o seu lugar. Nosso lugar em ordem, quer dizer, lugar, eu em relação aos meus pais sou filho, eu em relação ao meu companheiro, minha companheira, eu sou companheira, em relação aos meus filhos, eu sou pai, eu sou mãe. Então, saber o lugar saudável que a gente tem que estar para que as relações fluam de uma maneira natural. No campo, isso fica claro, claríssimo, né? Porque a pessoa vai se posicionar, vai posicionar os outros representantes e vai enxergar onde é que ela está, onde é que ela poderia ou deveria estar, no sentido de não certo e errado, mas de saudável ou de não saudável, e a representação gráfica ali da constelação, esse posicionamento dos elementos, esse direcionamento no campo, essa distância mostra exatamente para nós o que está acontecendo. Por isso que o Hellinger falou que as constelações familiares são a ciência dos relacionamentos. Ele mostra muito também, né, Roberto, aonde ficou a criança, que é isso que você estava falando, né? E a gente mostrando que a criança passou uma série de problemas, mas é hoje eu, adulto, que preciso olhar para essa criança. E quantas vezes, pelo posicionamento da criança, você consegue identificar que ali teve um abuso, por exemplo. E aí eu pergunto para a pessoa e realmente teve, e aquilo conecta com o sentir dela, e ela me fala, como é que você viu? Eu estou na terapia há 4 a 5 anos e eu nunca falei isso para minha terapeuta. É só você ver onde está a criança e o que está acontecendo com ela no campo. Ali está Fala mais, revelando Edu, as para o dores pessoal e os entender. traumas. Às vezes as pessoas Oi? não sabem o que é a criança. Fala um pouco, explica sobre a criança interior, que as pessoas às vezes não sabem bem, não têm essa noção, né? Que a gente fala sempre da criança, a gente trabalha com a criança. O que é isso para quem está aqui com a gente entender melhor? Quando a gente vai fazer a constelação, a gente mistura dois sistemas. E quem se identificar com essa formação, a gente vai estar fazendo ela no final de semana. E integrar dois sistemas quer dizer família atual, que é a família que se montou, e a família de origem. E quando a gente fala família de origem, é pai e mãe, e a criança também a gente posiciona. E a gente vê que muito dos problemas ele vem do mundo da infância. Ou, dentro da visão sistêmica, eles também podem ser transgeracionais. O Roberto também gosta muito desse tema. Conectado com o que a minha mãe passou, com o feminino dela, com o que o meu pai passou, a minha avó, o meu avô e bisavó, situações traumáticas, complicadas que passaram lá, eles ficam marcados nessa linhagem. E isso pode afetar hoje
a pessoa dentro do sistema dela também. Mas a criança, ela passou uma série de situações, né, Roberto? Dentro de um momento onde ela não tinha ainda uma defesa psíquica. Se hoje vem uma pessoa fazer uma agressão, uma desqualificação, você tem recursos para poder brecar isso, você tem discernimento para aquilo não entrar dentro de você, você tem defesa. A criança não tem. Então, muito daquilo que foi sendo projetado para ela, colocado nela, está ali gravado, está ali marcado e hoje tendo consequências. E aí a gente fala, quem é que pode hoje tirar essa criança desse lugar ou dar para ela aquilo que faltou, porque faltou para todo mundo? Mas quem é que pode fazer isso hoje? Ela vai continuar pedindo para pai e mãe? Não, é você adulto. E a gente precisa sensibilizar a pessoa para poder olhar para essa criança, tocar nesse sentir, olhar as dores que ela teve e até expressar essa sombra, né, Roberto, como um primeiro movimento em relação às falas. Então, isso tudo a gente vai, né, ver dentro da nossa formação, mas é importantíssimo esse elemento dentro da constelação e tirar ele do problema. E a gente consegue identificar pelo posicionamento da criança, até mesmo, né, como eu falei, situações de abuso e tantos outros problemas. Por quê? A criança precisa que o pai e mãe olhem. E quando a gente vê na constelação um problema olhando a sexualidade, a criança, né, olhando para fora do campo, falando, nossa, o que está acontecendo aqui, né, Roberto? Então, é um elemento importantíssimo na constelação. Exatamente, né? Quando nós fomos crianças, nós podemos ter passado por alguns traumas, e muitas vezes em idade em que a gente não tinha nem uma maneira de se recordar, né? O hipocampo ainda não estava bem formado. Então, os traumas que a gente passa, os traumas que a gente herda das gerações passadas, a gente chama de transgeracionalidade, então traumas transgeracionais, né? Então, se nossos avós ou bisavós, enfim, passaram por, às vezes, situações de guerra, ou por perdas, ou, enfim, algum acontecimento, isso modifica a expressão genética deles, e essa expressão modificada pode passar através das gerações, né, que se chama transmissão epigenética do trauma, uma transmissão transgeracional, e pode impactar a nossa vida. Então, nós muitas vezes temos alguns problemas, algumas dinâmicas, por conta dessas heranças familiares transgeracionais, que o trauma fica marcado no corpo, muitas vezes, né? A gente não tem a lembrança, mas o trauma fica ali. E trauma não é simplesmente algo negativo que aconteceu, é como nós interpretamos. Então, muitas vezes, por um bebê que precisou ficar internado, ou numa UTI, ou a mãe teve algum problema, ou ela estava com alguma questão emocional, para um bebê, às vezes, isso pode ser sentido como um abandono e gerar um trauma nesse bebê, né? Então, a gente não, como eu falei, não é culpa, nem desculpa, nem nada disso, são experiências, e como nós lidamos de maneira geralmente inconsciente com essas experiências, e quando a gente pode, ao nos tornarmos adultos e buscarmos um tratamento, olhar para isso, colocar isso em ordem, ressignificar essa questão, olhar no campo, né, dar um movimento saudável para aquilo, esse trauma tem a chance de se integrar nas memórias que a gente tem, saudáveis, e virar algo natural da vida, né? Algo que não mais nos bloqueia, algo que não traz mais consequências negativas. Exato. E uma coisa é, voltando até num ponto, né, Roberto? A pessoa falando com o terapeuta, com o psicólogo, em relação à criança dela, aquilo que passou. A outra coisa é ela pegar o bonequinho na mão, posicionar e olhar aquilo que está acontecendo no campo, né? Ela poder sentir quem olhou para aquela criança, onde ela ficou, é totalmente diferente a experiência do que você falando daquilo lá. Eu sou psicólogo também, né? Então, atendo há mais de 12 anos, eu consigo ver tanto essa diferença em relação a falar, e a outra é pega essa criança, posiciona, agora olha para ela. Fala, né? Se a gente trabalha muito com frases, né? Então, traz essa frase para ela, o que você sente? Né, quando você fala isso, qual que é a sensação dela? Então a gente consegue trazer para a sensação, que é o campo onde a gente pode fazer a mudança, né? Imagina, a pessoa fica lá na psicoterapia anos investindo, pagando, né? Para chegar em alguns pontos que com a constelação levando para o sentir, rapidamente chega. Por quê? Porque
está indo para o sentir. Por quê? Essa técnica projetiva está mostrando aquilo que está no inconsciente. A pessoa falando, ela vai demorar anos para falar do trauma, porque ali está a dor. Só que o inconsciente dela quer trazer essa dinâmica, porque isso está afetando profundamente a vida dela. Caminhos fechados, situações complicadas em relacionamentos, doença. Então, essa técnica, olha o poder dela, né? Em uma sessão, levar para o sentir e a pessoa conseguir ver essa dinâmica, né? Além disso, né, Roberto, agora, se você quiser ficar um pouquinho nesse tema, mas é interessante também o olhar do observador, né? Que na física quântica ele traz. Então, é o terapeuta observando aquele posicionamento, e só de você observar com a mente calma, né, dentro de um centramento, você vai vendo mais coisas, mais coisas, mais coisas, né? Essa realidade, ela vai se mostrando. A realidade, ela é feita em camadas, né, Roberto? Então, assim, uma coisa é a pessoa falar e você viu superficialmente, a outra é posicionar, e eu, como terapeuta, olhando para a constelação, né? Você também, eu já vi você atendendo muitas vezes. Às vezes a gente fica ali 3, 4, 5 minutos olhando, e aquilo vai sendo revelado, sendo revelado, sendo revelado. Por quê? O observador, ele vai mudando ali o campo, e também vai chegando informações para a gente, principalmente se a gente está com uma mente centrada, serena. Você sente isso também, Roberto? Sim, é isso que a gente busca, né? E eu sempre oriento isso para os clientes. Quando eu faço grupos, inclusive, a gente começa sempre com uma meditação, né? Que é para quando a gente começa o curso também, né? A gente faz muitas meditações, que é para que se consiga chegar no estado de presença, ou de mindfulness, ou também chamado de centro vazio, que é quando as informações podem aparecer e a gente ter essa percepção, esse sentir, esse entender, né? Então, observar, o observador realmente muda a experiência. O próprio cliente observando o seu posicionamento, e aí os relacionamentos entre os elementos, né? Então, de repente, ele posicionou ali ele, o pai, a mãe, a criança dele, a doença, o sintoma. Ele começa a entender como todos eles vão se relacionando, e isso começa a fazer um sentido, né? Começa a fazer sentido, essa ampliação da consciência vai possibilitando um entendimento pleno, vamos dizer assim, né? A pessoa entende, ela percebe, ela sente, e aí ela abre também a possibilidade de falar, então, agora eu quero fazer algo diferente com isso, agora eu quero, daqui para frente, buscar algo mais saudável, né? Porque isso sempre acontece nas constelações individuais. A gente vai mostrando, vai questionando, fazendo as perguntas, o cliente vai observando, entendendo, sentindo qual é o problema dele, ele fala assim, chega um momento que o cliente fala assim, nossa, eu entendi, agora eu quero mudar isso, eu estou sentindo que não é mais para mim isso, agora eu preciso solucionar essa questão. Então, é tão profundo esse movimento, né, que você fala, poxa, em 2 horas ou mais, se consegue fazer um trabalho de transformação intenso, profundo, né? Exato. E como entra também, né, as declarações, que são as frases, né, Roberto? Frases, às vezes, para expressar o problema, mostrando ali a dinâmica, frases também de solução, para se voltar para a ordem. E como essas declarações, elas mexem profundamente com o cliente, com a gente também, né? Como aquilo toca, como aquilo traz um sentir para todos. Então, eu tenho gostado muito, né, estudado muito e feito comigo, mais ainda nessas declarações. Eu estou vendo cada vez mais a potência delas, e a gente vai ver isso também. Então, elas são fantásticas, né, também para se colocando, né, dentro de uma postura, ordem naquele sistema, tirando a criança do problema, né? Querida criança, a partir de hoje eu cuido de você. Então, quando isso é sentido, né, quando isso é colocado com uma postura, como isso reverbera no corpo da pessoa, no sentir, no sistema dela também, positivamente, que a gente também já viu muita coisa acontecendo quando vai se mexendo num sistema, né, positivamente. As situações parece que, né, para essa geração aqui vai chegando, para as outras também, talvez que vão vir, vai ficando mais leve, porque a gente precisa deixar um sistema mais leve para quem vem, né, Roberto? Como você falou, dentro dessa linhagem,
já se sabe dentro da genética que vai se passando. E pela epigenética, né, e olhando esse transgeracional, você se melhorando, você se trabalhando, você deixa um sistema mais leve para quem chega, né? A gente chega dentro de uma linha e dependendo das coisas que foram acontecendo, a gente vai se identificando com isso, né? Então, se trabalhar dessa forma é muito positivo. E também para a gente que trabalha, né, Roberto? A gente vê assim, a gente fala, quem trabalha num sistema positivamente, ele vai ganhando força, porque a gente está mexendo positivamente naquele sistema. Do mesmo tempo, quem trabalha negativamente, prejudica os outros, prejudica os sistemas, ou não sabe fazer esse trabalho, está se emaranhando. Então a gente também ganha muita força, né, Roberto? Vendo dinâmicas, de onde enroscou, achando saídas. Quanta realização eu tenho nesse trabalho, né? Era isso que eu queria falar. Porque para eu ter realização, você, por exemplo, como terapeuta, a nossa realização é quando o cliente vê onde está o problema, encontra a solução, né? Ele olha para a gente e fala, caramba, né, era isso. A gente fala, nossa, que bom isso, né? Então, tem linhas de terapia que, né, talvez tenha muita dificuldade de ver algum resultado e talvez a realização que vai ter não é grande. Eu me realizo muito fazendo esse trabalho, porque eu vejo o resultado. E é isso que você quer como médico, como psicólogo, como terapeuta sistêmica, assim que a gente se realiza, né, Roberto? Sim, claro. Nós somos profissionais da ajuda, né? E o próprio trabalho que a gente faz, a visão sistêmica, já nos ensina como ajudar, né? Porque ajudar é diferente de salvar. Então, tem muitos profissionais que são salvadores, que buscam salvar, carregar o cliente, tem uma dinâmica já, como no próprio sistema familiar, aquela pessoa que quer salvar, que quer fazer tudo. E muitas vezes a gente vai para profissões de ajuda e não acaba ajudando, acaba querendo salvar, o que atrapalha mais a dinâmica. E a visão sistêmica nos mostra como é ajudar. Ajudar é uma dinâmica muito peculiar. O próprio Hellinger escreveu o livro Ordens da Ajuda para ensinar para os terapeutas o que é uma ajuda saudável, uma ajuda sistêmica, onde você olha para o outro, você como terapeuta olha para o outro como um adulto e não como uma criança sem capacidade, você contempla todo as circunstâncias de vida daquela pessoa, né? Você inclui uma empatia muito mais sistêmica do que individual, né? Então, tudo isso possibilita a gente conhecer essa teoria, conhecer a visão sistêmica, né? Que é o que a gente vai ensinando nesse curso, e basicamente nesse módulo que a gente vai dar de constelação individual, nos possibilita nos tornarmos melhores ajudantes, né? Quer a gente esteja na área terapêutica, na área organizacional, na área do direito, da pedagogia, a gente consegue ser profissionais que têm a possibilidade de ajudar melhor aos seus clientes, né? E aí a gente pode, né, já que estamos encaminhando aí já para uma hora de live, para encerrar, falar sobre o curso fim de semana, né, Rodrigo? Se você puder falar, convidar as pessoas, quem quiser ampliar, conhecer, participar deste módulo, né, como é que pode fazer, porque a gente tem aqui terapeutas de outras abordagens, consteladores que podem querer conhecer melhor a maneira como a gente lida com a constelação individual no consciência sistêmica. Como é que pode fazer, né, Rodrigo, para participar desse módulo, quem tiver interesse? Então, consciência sistêmica, ele é feito em 9 módulos. E até o ano passado não era possível fazer módulos avulsos. Então, nesse ano, o Dr. Fernando ele falou assim, vamos liberar para quem quiser fazer os módulos avulso. E o módulo 8, módulo de constelação com os bonecos, é a cereja do bolo. É o principal módulo, a principal ferramenta que se usa. Só que eu vejo que é importante, né, a pessoa já ser um terapeuta, um psicólogo, né, Roberto, já ter caminhado dentro do estudo das constelações, ter participado de muito grupo, ou mesmo quem não seja, pode-se fazer esse módulo e talvez, né, o ano que vem entrar para o consciência sistêmica e depois refazer esse módulo. Eu até pensei, né, quem fizer esse investimento do módulo 8 vai poder fazer o ano que vem e vai ter esse valor de desconto para poder fazer o curso, né, Roberto?
Então, também uma É grande uma boa vantagem. A pessoa oportunidade, fala né? assim, eu quero entrar no consciência sistêmica. Então, vou fazer o módulo 8, já pego a principal ferramenta, já vejo como é a dinâmica, com certeza vai se identificar, porque é uma formação incrível que a pessoa pode usar com ela, na família, em qualquer área de trabalho. E o ano que vem, quando a gente abrir turma, o ano que vem não, que já é agora, né, Roberto? A gente já vai Já, começar a já. falar da formação, terminando o módulo 9, a gente já começa. Então, em março, abril, maio, a gente já está começando. Então, vejo que pode ser bem interessante fazer o principal módulo da consciência sistêmica, né? Esse módulo avulso. Então, fica o convite, né? Pode escrever para o Roberto, pode escrever para mim inbox, que a gente passa as informações. E aí eu vou colocar também, né, Roberto? Você sabe, não sei se todos aqui sabem, acredito que não, eu já faço supervisão há muitos anos, semanalmente. A supervisão é um dos pilares do terapeuta, que é você atender um caso, por exemplo, de constelação, registra ele e traz para a supervisão. E aí a gente vai ver onde enroscou, não enroscou, que elementos usou, que dúvidas ficou. Então, ter esse grupo de suporte é algo fantástico, né? Aprender com os colegas e também trazer o seu caso. Então, quem entrar, eu vou abrir também para estar um mês na supervisão, podendo trazer seus casos, tirar dúvidas. Então, mais um benefício aí fantástico, né, para quem quer entrar. Com certeza, né? A gente sabe que o tripé do terapeuta é o aperfeiçoamento teórico, que a gente tem que sempre estudar, né? O aperfeiçoamento individual, então a gente se constelar, ser constelado, fazer terapia, ampliar a consciência também, e a supervisão, que é poder, né, ter a ajuda de um profissional mais experiente, muitas vezes nas dúvidas que tenha. Então, quando a gente consegue seguir esses três, né, caminhos, o tripé do terapeuta, a gente vai ser sempre um terapeuta mais habilitado para ajudar de uma maneira saudável e efetiva os nossos clientes. Por isso que a gente abriu esse módulo, o módulo 8, constelação individual com bonecos, que vai ser no próximo final de semana, dias 20 e 21 em São Paulo, em Ipiranga, presencial. Eu e o Rodrigo vamos estar com a nossa turma de consciência sistêmica e com a possibilidade de quem for terapeuta, sistêmico ou não, psicólogo, médico, alguma profissão do direito, da pedagogia organizacional e quiser conhecer como é o consciência sistêmica, participando desse módulo de constelação individual, que é, como o Rodrigo falou, a cereja do bolo, a ferramenta principal do nosso dia a dia como terapeutas sistêmicos, pode ter a oportunidade de participar com a gente, entrar nesse módulo avulso. Então, quem tiver essa vontade, quiser conhecer mais, pergunta aí para mim, para o Rodrigo, e a gente vai poder esclarecer melhor. É isso, e vai Ok? conhecer uma turma incrível, né, Roberto? Que essa nossa turma de, desse ano, né, que do ano passado e desse ano que está terminando, está muito legal. Então, né, vai ser super bem acolhido, vai, né, fazer novas amizades, vai sair com uma apostila incrível, que é um livro, vai conseguir aplicar já essa ferramenta e vai poder entrar nas supervisões para tirar dúvidas, né, para estar com a gente ali e, e ser assistida dentro daquilo que precisar. Então, é uma grande oportunidade aí para quem quiser aproveitar. Legal, Roberto, acho que é isso, né? Se conseguimos seguir juntos aqui Se alguém, bem. se alguém tiver alguma dúvida extra, né, pode contatar o Rodrigo ou a mim, e a gente vai ter o prazer aí de conversar, explicar melhor como é que funciona isso, como é que vai ser esse módulo avulso. E seguimos juntos, né? Repetindo o convite. Aqueles que entraram porque me conhecem e não conhecem o Rodrigo, segue o Rodrigo a partir de agora e vice-versa. Os que entraram por conta do Rodrigo podem me seguir, porque a gente sempre está. Nossa missão, né, Rodrigo, é estar trazendo ali conteúdos, lives, vídeos e textos, inclusive para poder ajudar as pessoas nesse caminho da ampliação da consciência. Então, é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui, né, É Rodrigo? isso. Essa live vai ficar, eu vou deixar ela aqui no meu canal aqui no meu feed do Instagram, o Rodrigo também, se conseguir, vai deixar, depois eu subo para o canal do YouTube, e quem quiser compartilhar e achar interessante o conteúdo, quiser passar para outras pessoas, fique à vontade também. Ok, gente?
É isso. Agradecendo a presença de todos. Rodrigo, obrigado. Obrigado. A gente se vê presencialmente aí no sábado. Né? Se quiser dar um tchau para o pessoal, deixar um recado. É isso. Então, vou agradecendo todo mundo que ficou aqui e a gente vê o interesse, né, da turma que ficou em conhecer a ferramenta ou pegar um pouco mais daquilo que a gente está falando, né, um investimento de tempo, poderia estar fazendo outras coisas e estão aqui, né, Roberto? Buscando conhecimento, procurando entrar em conteúdo. Então, agradeço quem pôde ficar. No dia 27 tem grupo de constelação aqui em São Paulo. Vem participar também. E amanhã, live às 10h10 da manhã. Quem quiser participar, fica o convite, eu vou estar lá trazendo temas em relação à saúde mental. Acredito que vai ser bem legal. Ótimo, então contamos aí com vocês. Novidades, semana que vem eu vou fazer também uma live bem interessante com a doutora Renata, falando sobre a visão sistêmica da obesidade, do sobrepeso. Eu e o Rodrigo sempre estamos trazendo conteúdo aí para ampliar a visão sistêmica, tá? Então, gratidão ao amigo Rodrigo, parceiro. Gratidão É isso. à presença de todos vocês aqui e seguimos juntos aí, sempre, É isso. ok? Um Um abraço a abração, todos. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.